muito bem-vinda ao Entre Mulheres, o podcast que conecta a sua voz à voz de outras mulheres. Hoje nós vamos falar aqui sobre maternidade, a maternidade real, né, que não costuma ser colocada aí nas redes sociais. Mas antes, aquele recado importante. Siga as nossas redes sociais, curta nossos conteúdos no Instagram, comente, compartilhe. Estamos no Spotify e também no YouTube. E lá no YouTube não esquece de ativar o sininho para receber as notificações quando novidades surgirem por ali. Acompanhe a gente e hoje a gente está com Gisele Guimarães, uma mulher diva, mãe, uma mulher comum, mas especial e dentro das suas inúmeras facetas e virtudes veio compartilhar um pouco com a gente esse novo desenrolar da vida dela. Fala um pouquinho de você, Gisele, conta um pouquinho aquilo que você quiser falar para dividir com a gente e daí vamos conversando. Tudo bem, gente? Boa tarde. Obrigado primeiro pelo convite. Muito bacana ter esse espaço para conversar com vocês, para falar dessa maternidade real, que a gente não conversa nas redes sociais, né? Todo mundo sabe que às vezes é uma coisa muito maquiada e que não é o dia a dia real da maioria das mulheres. Bom, sou Gisele Guimarães, eu sou amiga de uma das apresentadoras do podcast, Tânia, de muito longa data. A gente se conhece assim, desde quando a gente tinha uns 10 anos de idade, então vamos lá, né? Tem um Sei tempinho bastante já. da vida dela, gente. Sabemos uma das outras, né? E assim, eu sou museóloga de formação, não atuante na área. Para quem não sabe, museologia não tem nada a ver com o estudo de música, como todo mundo pergunta. Sério? Sério, trabalho com museu, na parte de gestão de museus. Também sou gestora cultural e passei por algumas outras faculdades e alguns outros cursos e outras graduações, mas atualmente eu vou falar que eu sou empresária, vamos botar assim, que eu tenho uma casa de hóspedes na cidade de Saquarema, então eu recebo o pessoal lá. Depois de uma longa data que eu trabalhei com turismo, viajando o mundo em navios de cruzeiro, e depois quando eu morei na Itália, que eu, no geral, estou trabalhando já há 13 anos com turismo. Então, hoje eu tenho o meu espaço em Saquarema. Quando vocês quiserem conhecer, são super convidadas. Oba! Deixar Bem o arroba bacana. aqui Da casinha casinha. Guest House, isso aí, lá em Saquarema. Exatamente. É uma hospedagem que fica dentro da minha casa, então eu acolho vocês para passar, digamos assim, conviver um tempo junto comigo, se hospedando lá em casa. Bem bacana, bem legal. Estão super convidados, todos e Tá vendo? todas. Vou em julho. Isso aí. Vou fugir Vamos do meu lá. aniversário. Foge e Vai lá. vem, vamos ficar lá com a gente, lá aproveitar um pouco o nosso Dizem que é espaço. um pedaço do paraíso, Saquarema. Eu não conheço. Olha. Você acredita? Nunca fui. Tem que ir, cara. Preciso. Eu falo, lá não é nem um pedaço do paraíso. Pra mim, lá é um pedaço do paraíso, não. É todo o paraíso. Mas é isso. Adorei. Mas ela foi parar lá faz pouco tempo, gente. Ela é daqui, né? De São José. De São José, foi rodar o mundo. Mas, por incrível que pareça, ela casou, engravidou e teve o filho na Itália. Foi bem uma volta, assim, até chegar no tempo do casou e teve o filho, demorou um bom tempinho, né? Eu resumi. É, Mas bem isso resumidinho. tudo foi na Itália. Por que Foi. eu tô ressaltando isso? Cultura diferente, Sem dúvida. rede de apoio, Rede de apoio. Isso aí. e assim, cobrança da sociedade. A sociedade lá é mais machista, menos machista, igual aqui ou não? Tânia, eu acho que é muito igual, assim, porque é engraçado, né? Vou botar uma coisa bem rápida, assim. Todo mundo vê, isso é o meu ponto de vista, né? Todo mundo vê o italiano, assim, bem acolhedor, assim, né? Essa impressão que a gente tem é do italiano, eu falo, é o italiano abrasileirado. Que todo mundo acolhe, que é sempre aquela casa muito cheia. Eu, Gisele, a experiência que eu tive não é bem assim. Sim, existe sim essa questão daquele almoço de domingo, todo mundo reunido, a casa bem cheia, mas é a sua família chegada. Seria o quê a sua família chegada? Seu pai, mãe e seus irmãos. Óbvio, nora, né, que vai Uhum. com filho, se tem e tal. Mas não é essa coisa que a gente tem aqui, meio assim, é todo mundo junto, todo mundo é muito amigo, e isso culturalmente é um pouco diferente, pelo menos é o que eu senti lá, né? Então, essa questão do machismo, eu acho que em todo lugar ela existe. Óbvio, algumas pontuações são diferentes. Eu vejo, assim, muito pelo lado da Itália, assim. O homem italiano, ele é muito amoroso. Quando você tá casada com ele, tem tudo isso, é assim. Mas é muito aquela questão do provedor.
Não é muito a questão do abraça, a família, assim, que eu digo assim, na questão do amor, da troca de experiência, tanto. Eu acho muito a figura muito do pai provedor, entendeu? Não que Não o te pai. ajuda no dia a dia a trocar uma Não. fralda, a ficar com a criança, Vamos lá, ajudar ajuda, porque eu acho que todo mundo acaba meio que sempre, né? empurrando Quando pra você isso. meio vira pai, eu acho que você meio que ajuda sempre. Mas não é, mas a função mesmo é provedora. Isso Não é, daí. então não é algo de sentimento afetivo, assim, é o executor. É, o executor, entendeu? Ele faz Então, porque ele sente que ele tem que fazer. é meio obrigação, assim, a ser feito. Esse é o meu ponto de vista, entendeu? Posso falar até sem problema nenhuma do meu marido. O Giuseppe sempre trabalhou muito, assim, de manhã e chegava em casa no fim da noite. Claro, eu pedi, mas é que tudo a questão, o pedir, né? Uhum. Você tem que pedir, pode me ajudar aqui, pode fazer isso? Nunca reclamou de ajudar. Mas sempre você tem que estar ali lembrando Pedindo. e pontuando algumas coisas. Mulher pedindo pro homem fazer alguma coisa parece que é linguagem universal, né? Então, é isso que eu penso. Então, se você for comparar, assim, com algumas amigas que tiveram filhos aqui, são casados com brasileiros e até outras nacionalidades, não é uma queixa, né? Vamos colocar assim, um comentário que a gente sempre ouve é esse pontual, sempre. Por favor, me ajuda aqui, por favor, aquilo. É difícil mesmo É. ter. Mas eu acho que isso é muito da criação. É muito Então, da mas você acha que criação. essa criação que você está falando, do pai do seu filho, do seu marido, é uma criação da cultura lá, ou é uma criação muito específica da família dele? Não, eu acho que da cultura em geral, principalmente da cultura italiana. É muito o homem provedor, entendeu? Mas é o que eu te falo, se for comparar com o Brasil, eu também vejo isso aqui. Não sei, Não mas é que a é, gente também né? tem os É, descendentes, né? justamente, eu acho que é meio cultura europeia, assim. Eu penso assim. O pouco Você que eu tinha algum observei é problema para isso. trabalhar? Depois que o Pablo nasceu, Não. ou... Nessa sua trajetória morando fora. Não, nunca. Foi sempre para trabalhar tranquilo, assim. Essa questão, assim, do marido não deixar, assim, você É. trabalhar por ele ser provedor, não, de jeito nenhum. Pelo menos eu não, com meu marido, super tranquilo, super apoiou em E já qualquer... que você fez a pergunta, e depois do Pablo nascer? Depois do Pablo nascer, já foi uma decisão, já não foi que ele falou fica em casa, não, porque em todo momento ele falou, se você quer voltar a trabalhar, a gente vai se organizar para ver e colocar ele no, a gente chama lá de asilo unido, que seria o berçário, né? Como a creche aqui, né? Que fica integral, no período integral, e aí eu poderia trabalhar, deixaria ele lá de manhã até a tarde. Mas eu não quis trabalhar no momento. Eu preferi ficar em casa com o Pablo no começo, pelo menos os 2 primeiros anos, e ver se dali eu conseguia arranjar uma outra forma de trabalhar de casa. Não foi possível. Acabou que eu fiquei ficando com o Pablo, e foi assim até agora. O Pablo tá com 3 anos e 2 meses, esse ano mesmo que ele foi pra creche, né? Que ele tá na creche lá em Saquarema, da prefeitura. Foi uma opção também colocar ele, aí tem aquela pergunta às vezes, é uma opção colocar ele na prefeitura ou na particular? Na minha concepção, pelo tamanho dele, das coisas de habilidades que ele tem que trabalhar nesse momento, não é necessário uma escola particular. Eu optei pela creche da prefeitura, até porque na cidade que eu tô, o investimento em educação, principalmente nessa parte inicial, é excelente. Então, é toda aquela questão. Visitei várias escolas particulares, vi todas as propostas e falei, ok, para o meu filho nesse momento, aqui está muito bom. Não era interessante colocar meu filho com 3 anos numa aula de robótica, no meu pensamento, em que uma particular tinha. E aulas a partir dos 4 anos de computação. Desculpa, eu sou uma mãe que eu evito telas. Não é que meu filho não vê televisão. Mas tem um horário controlado e não é o dia inteiro. Ele não tem acesso a um celular, ele não vê nada no celular, não vê nada no computador. Eu ligo a televisão, eu decido o desenho, o tempo que eu acho, 1 hora no dia, meia hora, no fim de semana, 2 horas, e olhe lá. Então, particularidades minhas, então eu falei, vale a pena eu colocar ele numa escola que ele vai com 4 anos ficar na frente do computador? Pra mim, não. Mas cada um respeita a opção de cada mãe, cada uma sabe como tem que criar o seu filho, mas pra mim, não. Eu fiz toda essa volta sobre ela ir morar fora. Por quê? Porque, como eu disse, Pablo nasceu na Itália. Isso. E uma vez conversando com ela falou que qualquer dia ela queria ter uma oportunidade de falar sobre o parto dela. Nossa, o parto. O parto, gente. Que ela falou que, tipo assim, que o parto dela. Eu me lembro muito bem que ela falou que não foi nada humanizado. Entendeu? Estávamos em pandemia, ela num país estrangeiro, sozinha. E eu lembro que o marido dela estava internado porque quebrou a perna. não Quando eu tava fiquei andando. grávida, foi. Não, Não, quando ele nasceu, não. Não, quando Pablo nasceu, não, porque Pablo nasceu em 23. Na minha gravidez, foi 2022, tinha acabado mesmo já, mais ou menos, essa parte da pandemia, mas a Itália ainda estava com bastante restrição, né? E
ainda tava assim, um exemplo, meu marido aconteceu isso, ele quebrou a perna numa parte minha da gravidez, ficou internado 2 meses até conseguir operar por questões de saúde. E aí a gente, quando ia visitar, se fosse dormir lá, tinha que fazer ainda teste de Covid, ainda tinha essas coisas bem assim controladas lá, foi mais por isso. Mas a questão do parto que você puxou, a questão do não humanizado, aí é meio complicado, porque Se você quiser falar, se você não quiser falar, eu super posso falar, eu falo. Não, problema nenhum pra mim contar sobre o meu parto, assim. Às vezes, eu não gosto tanto de falar quando é alguma pessoa grávida e pergunta assim, como é que foi seu parto? Eu falo assim, então, vamos, depois que você tiver o seu e você quiser conversar, a gente conversa. Porque cada experiência é uma experiência. A minha não foi muito boa, porque eu já vinha de uma gravidez um pouco complicada, eu tive diabetes gestacional. E depois, certamente, ele já ia ter que nascer já prematuro por conta da diabetes, né? Tem uma data certa pra nascer. E aí o parto ia ter que ser induzido. E na Itália, como na maioria dos países europeus, o parto é normal, digamos, não faz cesárea. natural, né? Porque normal é outra coisa. Então Não faz você não faz a cesárea. cesárea. Cesárea é só em último caso, que seria se a mãe tá correndo risco ou a criança tá correndo risco. Então, acabou acontecendo que estava marcado, entre aspas, para acho que era 12 de janeiro, já que ele ia ter que nascer prematuro, né? Ia ser tipo 12 de janeiro o parto, mas eu passei mal no 6 de janeiro, então eu já fui direto pro hospital. E ali eu fiquei internada até o domingo e Pablo nasceu dia 9, segunda-feira. Então já foi uma coisa meio assim. Ele mesmo antecipou a vinda dele, né? Mas nesse período do 9, do domingo à segunda-feira, o que aconteceu? Meio-dia eu tinha almoçado, e aí logo depois eu levantei pra fazer um xixi, e aí o xixi veio, né? Porque rompeu a bolsa. Estourou Aí a eu bolsa. levei, estourou a bolsa, eu levantei, aí aquele aguão, assim, tchá, aí eu falei, nossa, eu acho que rompeu, acho que ele já vai nascer. Porque a gente pensa que rompe e logo já vem, né? Tem casos que sim, tem casos que não, não foi o meu. Chamei a enfermeira, a gente conversou, ela falou, não, agora tem que aguardar, né? Vamos fazer outro, aí eles chamam de trateado. Agora, deixa eu lembrar em português. Deve ser Vamos para colocar assim, dilatação. não, pra verificar mesmo o batimento cardíaco Ah, o também. topo aqui. Aham. E fica lá com aquela cinturinha, vendo e tal. E aí acompanhar a Vai monitorando dilatação, vai ele. monitorando ele. Aí a gente fez 2 monitoramentos no domingo e nada. Então eu comecei a sentir, vamos colocar assim, as dores do parto, já era de madrugada, segunda-feira, umas 3 da manhã. Que aí eu comecei a sentir aquela dor. E aí já me levaram para a sala, onde ele iria nascer, vamos colocar assim, para continuar verificar Essa o dilação. batimento, cardíaco, ver se tinha dilatação, essas coisas. E assim, e ali, resumindo, eu fiquei ali até 8 da noite, quando o Pablo nasceu. Nesse período todo, lá a gente, assim, tipo, você fica lá na sala e fica uma enfermeira com você, que lá no caso é a obstetra, mas não é ela que faz o seu, assim, faz o seu parto, na verdade. Ela te acompanha, faz algumas manobras que tem que ser feitas, e aí o médico tá junto, entendeu? Seria como se fosse uma doula aqui, vamos Não, colocar eu acho que é assim, mais ou enfermeira mesmo, menos. mas enfermeira especializada nisso, talvez. Talvez, não sei, porque eu tava até comentei com ela, Rosa até, que me assistiu. As duas eram rosa, da tarde, da manhã, tarde e a da noite. 3 rosas, foi um negócio assim, foi engraçado. Ela, conversando com uma delas, elas falaram que, do jeito que eu expliquei, que no Brasil tinha doula, elas falaram, não, a gente faz mais ou menos isso. Mas aí tem essa parte que, como elas ajudam na saída do bebê e tal, Uhum. não sei o quê, então é uma enfermeira especializada, vamos colocar assim, foi o que eu entendi mais da profissão delas. E aí, nesse período todo, foi muito sofrimento, assim, sofrimento mesmo, de muita dor, cansaço, entendeu? Porque daí não tinha dilatação, eu não tinha mais posição para ficar sentada, fazendo aquele monitoramento, aí fiquei em pé, agachei, fiz exercício, fiz tudo. Mas foi uma coisa muito esquisita, assim, porque era uma dor muito grande, não estava tendo dilatação, e aí chegou uma hora mesmo que a própria enfermeira conversou com a médica, ela foi lá e falou: então a gente vai ter que induzir. E aí vou eu lá e tomo lá uma injeção lá para acelerar. Beleza. Só que nisso tudo acabou que nesse meio tempo que eu tava lá no hospital, eu não consegui passar com a anestesista para fazer aquela peridural. Então eu senti todas as dores possíveis e imagináveis, entendeu? Que é o que eu falo assim, é uma dor que eu não sei explicar. E daí Então, você ainda eles tiveram que empurrar ele para sair? aconteceu. É uma manobra, tem um nome essa manobra, Uhum. eu não vou lembrar o nome. É proibido aqui no Brasil, é super proibido, mas na Itália eles ainda usam, que é aquela manobra que meio que o médico sobe em cima da sua barriga e empurra. Uhum. Porque chegou uma hora que eu já não tinha comido o dia inteiro, porque eles não deixaram eu comer, porque não sabia como eu fiquei o dia inteiro para ele nascer, nada, podia ir pro centro cirúrgico de última hora. Então você Então tinha você que estar de toma estômago para vazio. tomar anestesia. Por causa da anestesia. Não podia tomar água.
Por conta da Então, por anestesia. causa da anestesia. Então, eu fiquei um dia inteiro com muitas dores, com desgaste físico imenso, sem poder comer, sem beber. E de última hora, eu não tinha feito como fala, esse processo, né? Pra fazer Passado com anestesista antes Isso, mesmo. obrigada. Eu esqueço as palavras, hein, gente? Passado com anestesista. O que aconteceu? O parto foi sem anestesia. Então foi muita dor mesmo, gente. Muita dor. Falo, eu não desejo isso pro meu inimigo. Por isso que eu falo que eu não gosto de conversar com ninguém que tá grávida sobre o meu parto. Se você quer conversar comigo depois, a gente senta e conversa e troca figurinha. Então, assim, vou falar uma coisa que é o que eu falo pra todo mundo. Você teve um parto muito bom, tranquilo, numa cesárea ou até um normal, né? Natural, né? Vamos colocar assim. Com alguém, foi tranquilo o seu parto? Eu tenho inveja de você. Não vou negar. Tenho, porque é uma experiência que eu gostaria de ter tido. Uma experiência mais tranquila, com todas as dores do parto, mas mais tranquila, mais assistida, mais humanizada. Não uma coisa mecânica do tipo assim, somos médicos, temos que fazer nascer o seu filho. Foi muito isso. E voltando um pouquinho, né, se você se sentir à vontade para Sim. falar, você falou que a maternidade, a princípio, não era uma escolha para você. Não. Você acha, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, se você quiser, e se você acha que isso tornou esse momento um pouco mais pesado, porque você sai de uma coisa que, teoricamente, você não era a sua primeira escolha, para, de repente, ter que sentir essa dor toda. E uma gestação complicada também. Sim, Ou seja, uma com gestação todo o processo complicada. até o nascimento não foi romantizado. Não, Foi bem então, real. é isso que eu falo, muito real. Eu acho assim, acho que essa maternidade, só um parecer, eu acho que essa maternidade que eu tive, acho que mais real do que isso não tem. Porque tem muitas mulheres que passam por vários problemas durante a gravidez e depois no próprio parto. E que tem vontade, vamos colocar diferente de mim, que tem vontade de ter filho e depois acabam não tendo mais filhos, porque não querem passar pela mesma situação. Então, no final das contas, só um resuminho. Eu acho que nós somos meio mal informados do que é a gravidez. Eu posso falar isso, no meu ponto de vista, em toda a minha experiência. Nós somos mal informados. É muito lindo todas as propagandas, tudo que a gente vê. Ai, você linda, maravilhosa, plena, com a sua barriga, com um parto lindo e maravilhoso. Mas vamos colocar que talvez 80% das mulheres não tem isso. E se tem, o pouco que tem é julgado, né? Como é que Muito você tá falando julgado, disso? justamente. Eu vejo isso como mãe atípica. Então parece que eu falar alguma coisa, você tá reclamando. Não é Justamente. assim, você quer assustar as pessoas com essa Não é nem realidade. só isso, é a questão do depois assim. Ah, mas nasceu, não tá com saúde? Tá, e o seu psicológico? Eu ia chegar Ah, nisso, mas volta no, volto. no pré, no, É, no, volto no que lá. não queria ser mãe. Na questão do não querer ser mãe, assim, nunca foi projeto de vida pra mim. Tem mulheres que têm esse sonho de casar, ser mãe. Nem o casar era projeto de vida pra mim. Tudo na minha vida, eu falo, são coisas que vão acontecendo e vão levando a decisões que eu vou tomando de acordo com o que eu acho que vai ser bom para o período. É muito assim. Acho que sempre foi assim. Tainá me conhece, sabe que eu sempre mudei muitas coisas na minha vida sem pensar muito. Ah, agora tá bom, eu acho que eu vou mudar, eu vou mudar. E essa questão do ser mãe nunca foi uma vontade, um desejo. Ai, quero ser mãe para ser realizada. Não, sempre fui muito realizada sem filhos. Falo isso, sou julgada e criticada. Mas a verdade seja dita. Estou muito realizada sendo mãe? Hoje, com meu filho com 3 anos, sem dúvida. Com meu filho bebê, não. Foi muito ruim. É isso que eu ia falar. Mas essa gestação, com esse parto, impactou nesses primeiros anos? Não, vou te falar, não impactou. Porque Não? eu consegui, eu já estava fazendo um tratamento psicológico. Tratamento psicológico não, né? Um psicólogo, né? A gente sempre faz, não adianta, né? Pra resolver outros problemas de vida, pra conversar e tal, pra ficar bem com a gente. Então eu já vinha conversando muitas coisas e esse período todo de gravidez, antes gravidez, pós-gravidez, eu tava com acompanhamento. Vou até citar ela aqui, doutora Celina Cantidiano, do Rio de Janeiro. Hoje a gente não tá mais junto, mas excelente psicóloga. Vou fazer um pequeno marketing. Um pequeno marketing de dela. psicólogo é bom. Nunca é demais. Nunca é demais. Então, me ajudou muito. Então, não foi isso que impactou. Porque eu lembro, daí eu vou falar da minha experiência com ela, que assim, eu me identifico um pouco na situação que você tava. Ela não falava, ela tipo assim, é aquela coisa, eu tenho um filho, eu tenho que amar, mas não é do jeito que todo mundo fala, Isso. entendeu? Mas eu acho que justamente não é do jeito que todo mundo fala, pela experiência que eu tive. Mas não é que impactou essa relação que eu tinha com meu filho desde o começo e do não gostar da maternidade. Eu acho que isso daí talvez por eu não ter nunca tido essa vontade, foi uma conversa que eu tive com meu marido, que ele falou, não, eu acho que... Ele falou, eu sempre quis ser pai e como a gente se dá muito bem, eu acho que todo casal se dá bem, sempre tem trancos e barrancos, é normal.
Mas a gente sempre se deu muito bem, então foi muito conversado até eu engravidar. Até porque nós estamos juntos tem 10 anos. Pablo tem 3 anos. Então demorou um tempo de casado pra gente, entendeu? Colocar em prática. Então foi tudo muito conversado. Então não acho que isso não é que impactou essa questão assim, entendeu? Você não queria ser mãe, isso de repente teve um impacto todo na questão do parto depois e do E começo. você também teve aborto, não teve? Tive. Foi em dezembro, nossa, dia 26 de dezembro de 21. Eu tinha engravidado, foi todo um. Ó, é o que eu falo, eu venho de um processo. Pandemia. Pandemia. Saiu da pandemia. Meu pai faleceu de câncer em 2021, agosto. Eu tava grávida no meu aniversário de 40 anos, em novembro, descobrindo uma gravidez. Eu venho de um luto e fiquei grávida. E entrou em outro luto. E entrei em outro luto, que na verdade. Porque é uma coisa que ninguém fala. Exato. É o aborto, o luto, que a mãe principalmente. Porque às vezes o pai, dependendo da época, nem Não. processou ainda a informação, não tirando também a dor, mas assim, esse luto do aborto, né? Desse aborto espontâneo, Foi. de começo, de gestação, tudo. É, Quer falar sobre? Falo, posso falar, gente. Super posso contar, isso não é problema nenhum pra mim. Até quando eu fiquei grávida da primeira vez, eu nem tinha contado, assim, pra ninguém, porque foi toda essa questão que eu já vinha desse luto do meu pai, aconteceu, eu descobri isso, tipo assim, 2 dias antes do meu aniversário de 40 anos, eu tava preparando uma super festa lá na Itália, que eu ia tomar todas as cervejas, e aí você recebe a notícia, você tá grávida, você fala, ok, já acabou, não vou poder tomar. Foi bem assim. Mas brincadeiras à parte, aí acabou que eu tava com 3 meses, né? Foi pro problema de progesterona, estrogênio, hormonal, né? Acabou não segurando. E aí, dia 26, depois do Natal, dia 26, eu em casa à noite. E você também teve um processo dolorido aí, não teve? A curetagem, alguma coisa Foi assim. complicado porque acabou que eu perdi no 26 e o hospital marcou a curetagem pro 3 de janeiro, depois do Réveillon, gente. Então você pensa eu lá com, digamos assim, né, com o futuro filho ou filha lá na sua barriga morto no Réveillon e saindo dia 3 passando mal já, porque o corpo começa, né, a rejeitar, a reagir, indo pro hospital pra fazer uma curetagem, entendeu? E é o que a Tânia falou, é uma dor que as pessoas não valorizam. Não. Eu perdi com 11 semanas, eu quis fazer a curetagem porque não expeliu, né? Só foi Sim. detectado que não tinha batimento. Fiz muito rápido, 2 dias depois de voltar do hospital, teve um transtorno, uma notícia horrível ainda para eu encarar de outra situação. E eu peguei trauma de maternidade, porque eu fiquei numa ala que de um lado, eu estava de um lado do corredor e do outro lado era quartos com mães de bebês recém-nascidos. Então todo mundo estava com seu filho no colo e eu não ia você ter o não? meu. Ah. E depois eu tive que voltar um ano depois para ter o meu filho naquela maternidade. Era uma situação horrível. Eu imagino. Porque nesse dia da curetagem mesmo, eu também, a ala era a mesma, no mesmo esquema É. que você. Mas essas coisas, vou te falar, não foram essas coisas que me pegaram, entendeu? Assim, e a questão do luto, eu vinha desse luto do papai, e aí aconteceu essa coisa com meu filho ou filha, e assim, eu vou te falar, ali foi engraçado. Eu tive o luto, mas eu botei na minha cabeça que eu não podia afundar naquilo. Porque eu já vinha de um luto e ia começar a juntar com outro. Então eu falei, cara, onde eu vou me enfiar agora? É aquele negócio. Onde eu vou me enfiar agora para eu poder ficar bem? E não quero trabalhar com isso agora, vamos deixar para trabalhar depois, porque já é muita coisa. Aí eu enfiei a cabeça de novo nos estudos. Porque nessa época toda eu já estava fazendo um mestrado lá. E aí eu falei, agora é hora de eu estudar mais ainda para eu poder ocupar minha cabeça para não ter tempo para ficar curtindo isso, porque era muita coisa. Então eu preferi meio que colocar de lado. Eu fui pensar nesse luto Do bebê. vamos colocar assim, quando eu fiquei grávida do meu filho de novo. Porque aí eu falei, caramba, eu passo cabeça. E foi muito rápido. Foi assim, em janeiro fiz a curetagem, em maio, 25 de maio, eu descobri que eu tava grávida do Pablo. Entendeu? Eu acordei, falei assim, vou ao banheiro fazer um xixi, eu tinha um teste de gravidez em casa, falei, vou fazer o teste, foi bem assim, foi intuitivo, vou fazer o teste, sai lá 2 listinhas, eu falei, Giuseppe, ó, aí ele, não acredito, aí ele ficou super feliz, chorou pra caramba de felicidade, mas ao mesmo tempo ele olhou pra minha cara e falou assim, cara, gente, mal tá passando de várias coisas e já acontece isso tão rápido, eu falei, eu acho que talvez é pra ir agora a gente começar a processar as coisas, e foi ali que eu comecei a trabalhar o luto na gravidez, nesse começo de gravidez, a trabalhar o luto do outro. Foi um processo difícil, mas muito bom. Eu acho que não sei, parece que eu me libertei, sabe?
Olha que engraçado. Não do tipo assim, veio para substituir. Não, acho que cada gravidez é uma gravidez, cada filho é um filho, eu penso assim. Mas foi uma coisa que eu consegui me libertar. E eu trabalhei bem isso, assim, na minha cabeça. Tanto é que eu não penso mais nesse passado com essa gravidez que não foi pra frente, entendeu? Então é complicado, assim. Mas é o que eu falo, cada um trabalha de uma forma. Eu trabalhei no começo da gravidez do Pablo. E eu tava super feliz, assim. Na hora que eu descobri depois, eu falei assim, nossa, tô super feliz. Que bacana, agora vamos ver se eu vou conseguir. Só que ao mesmo tempo com medo. Vai dar certo dessa vez? Eu vou ter problema hormonal de novo? E aí tive que fazendo vários controles, tomei muitas medicações pro Pablo continuar lá. Foi bem assim, até 6 meses tomando cortisona, um monte de remédio pra ficar. E aí, no 6º mês, vem essa diabetes gestacional. E com o Giuseppe de pé quebrado, entendeu? 2 meses no hospital. Então, eu passei uma gravidez super tribulada também. Então, assim, é o que eu falo. Se Daí, você com conta, parto difícil, com parto difícil. isso vai impactar essa maternidade recente. Claro que impacta. Pelo menos o primeiro ano, assim. Você me viu no primeiro ano, que foi quando eu dei uma escapada lá da Itália, essa é a verdade. Quando o Pablo fez 6 meses, eu falei, eu quero ir embora, vou pro Brasil ficar lá com a minha mãe um tempo. Fiz certo. Hoje, pensando bem, não, tinha que ter ficado bem lá, bem quieta lá, e passado tudo que eu tinha que passar lá sozinha, você entendeu? Acho que talvez seria bom por um lado. Lá você não tinha rede de apoio. Rede de apoio, assim, tinha a minha sogra, que podia me ajudar com uma coisa ou outra, mas como meu sogro sempre esteve doente, né? Tanto é que ele acabou falecendo, ela sempre tinha que ficar muito com ele, entendeu? E aí ela não tinha mesmo muito tempo pra poder dar atenção pra gente. Entendo esse lado. Também não sei se é muito cultural que, como é filho, como digamos, como Neto é de filho. neto de filho, aquele negócio, eu não sei muito se as mães, assim, dos meninos, no geral, não se envolvem, vamos colocar assim, muito, entendeu? Isso aí eu não sei. Uhum. E Aqui a gente fala, né? aí, O filho da minha filha é meu neto. O é, filho da minha nora é outra história. pode ser que seja isso também. Então, assim, não sei dizer, eu sei um pouquinho. Então, era mesmo mais complicado. Mas aí eu vou botar um ponto de interrogação, assim, pra quem estiver ouvindo, assim. Eu acho bem isso, assim. Rede de apoio é necessário no começo? Ou é melhor que fique só nós, a nossa família, pra gente se entender como família? Hoje eu penso nisso. Eu não Entendeu? quis a rede de apoio. Assim, no 5º dia eu me arrependi, mas eu não quis. Então, a gente pode até se É. arrepender, mas talvez você tenha construído uma ligação muito maior, você, seu filho e seu marido, do que eu, que tive uma rede de apoio. No começo. Nesse pequeno começo. Entende? É engraçado falar isso, mas é uma coisa a ser pensada. Então, eu vou falar, eu não, todo mundo sabe, né? Quem não sabe, meus filhos são adotivos. Só que eu escutei antes, né? Antes das crianças chegarem, que assim, o amor não nasce no parto. Não, jamais. Pelo menos pra mim, não. O senhor nasceu no parto? Não. Não. Você não Ótimo. se entende. Você não sabe quem você não você é. conhece, é um ser estranho, Justamente. mesmo que tenha nascido de você, mas você não o conhece. E então esse amor é uma construção. Sim. O vínculo é uma construção. Então, eu vou falar da minha opinião sobre a rede de apoio. Eu acho sim que no recém-nascido ou recém-chegado tem muitas similaridades, que a gente tem sim que ficar junto num período, mas a rede de apoio ela é fundamental para a mãe e o pai não surtarem. Por quê? Porque é uma mudança muito drástica. E, de repente, você não tem tempo de ir tomar um banho decente. Entendeu? E você não dorme. E assim, os meus já chegaram, eu brinco, né, criados grandes. Mas assim, eu tinha um ritmo de vida. E eu passei a ter outro ritmo de vida. Então, você tem uma sobrecarga. E é cientificamente comprovado que você leva 3 meses para adaptar, o teu corpo adaptar a nova rotina. Por quê? Porque antes você tinha silêncio, você dormia, você tinha uma outra sobrecarga. Então, o teu corpo, ele demora para entender. Então, eu acho que a rede de apoio, isso é só a minha opinião, a rede de apoio, ela serve para quando você tá, tipo, precisando daquele descanso, seja mental ou seja físico, do tipo assim, chega tua mãe ou tua sogra, deixa que eu cuido, vai dormir um pouco. Então, isso quando você consegue ter uma rede de apoio assim, porque nem toda é, né? E nessa questão do que a Tânia falou, de criar o vínculo, o meu filho, ele foi planejado, a primeira gravidez não, mas ele foi uma gravidez planejada, uma gravidez que eu queria muito, só que como eu vim da perda, eu passei a gravidez toda imaginando que Com medo. qualquer momento eu podia perder. Sem dúvida. Eu não tenho foto minha de barriga, né? Eu não lembro desse momento. E isso perdurou até depois do nascimento, porque ainda ele estando ali, eu ficava com essa sensação de que qualquer momento eu ia perder. E eu voltei a trabalhar, ele tinha 35 dias de nascido.
Então, Nossa, muito assim, rápido. nem esses 3 É. meses de adaptação, né? A gente, lógico que, né, depois eu criei esse vínculo, assim, que hoje é até absurdo, mas são coisas que a gente não fala e que as pessoas acham que surge como Sim, mágica, né? você tá grávida, você a gente se torna mãe na hora que nasce. É. Ah, Só cara. que o amor, ele é uma crescente, Mas é entendeu? aquilo, né? Você se torna mãe porque aí vamos lá, vamos botar um outro questionamento, né? Uma coisa bem até polêmica que eu falo, também falo assim, gente, você se torna mãe, aí nesse ponto todo mundo se torna mãe. O animal também se torna mãe, é aquilo, é a questão do vínculo mesmo. Todo mundo vira mãe. Seu gato vira mãe, seu cachorro vira mãe, o passarinho vira mãe, é o instinto materno, o instinto tá lá, em todo mundo. Então, O é virar isso que mãe, faz você cuidar da então, criança, levantar de justamente, madrugada. é o instinto materno que está lá. Agora, a palavra mãe, é o que eu te falo, é muito mais do que isso. A mãe é o vínculo, é a fortaleza. Não é só o cuidar, porque cuidar, qualquer pessoa cuida. É. Entendeu? Qualquer pessoa se tem que cuidar, ela vai cuidar. Agora, o ser mãe, desculpa. O ser mãe é muito mais do que isso. É você ser mesmo o alicerce, o apoio, a direção. É você saber dar não, é você saber dar sim, é você saber dar carinho, é você saber repreender. É você guiar, é você construir o ser mãe. Porque ser mãe, palavra maior, porque, digamos assim, né? O parir, né? É isso, né? O parir, todos parem. Porque é do instinto. E você falou de luto, né? As pessoas acham que o luto é morte. E não E você é. veio nessa cadência, né? Teve Sim. o seu pai, depois teve o bebê, e a maternidade, ela é um luto. Total. Porque morreu aquela mulher que existia Morreu. antes, com escolhas próprias, com vida própria, e agora tem. E, na verdade, se quiser, eu corto. Não, A Gisele teve o primeiro luto dela assim que ela nasceu. pode falar. Porque a Gisele, ela é uma criança adotiva. Isso. E mesmo que a criança não saiba que ela é adotada, ela tem um luto. Porque o que é o luto? E isso vocês podem procurar, tem estudos, psicólogos falam. É assim, aquela família biológica, ela morre para aquela criança. Então, é o primeiro rompimento, é o primeiro luto. E a Gisele, desde que eu conheço ela reluta com a família dela. Por quê? Porque ela sempre se sentiu diferente, não pertencente. Até o dia que ela descobriu que ela era adotada. Como foi isso? Como foi essa Então, descoberta, essa é uma parte engraçada, assim, né? Porque eu fui descobrir, eu já tinha 33 anos. Já não era mais criança. E como que você descobriu? Então, eu tava num dos meus milhões de processos com psicólogos, como eu falo, porque eu tive uma crise de síndrome do pânico, depois eu fui até diagnosticada, fiz um tratamento, que hoje eu já não tomo mais remédio, nada disso, eu só sempre volto uma vez ou outra no psicólogo pra controlar, né? Ansiedade, essas coisas. Numa dessas sessões, uma psicóloga, com a gente conversando, ela fez essa pergunta pra mim, porque era aquela que jogava umas perguntas pra você pensar, né? E aí ela perguntou assim, mas você não sabe se você é adotada? Aí eu falei, não sei. Eu falei, pode ser, mas não sei. E vim embora com essa questão. E aí eu cheguei em casa, abri a porta e perguntei, e aí? Sou adotada ou não sou? Aí eu vi assim minha mãe, não, claro que não, aquele negócio. E aí eu entrei no quarto e aí entrou meu pai. Quando entrou ela e meu pai, eu falei, vocês já me responderam, agora vamos contar a história. Aí eles contaram toda a história e tal. Foi assim, eu falei assim, a questão, assim, não estou chateada, não fico triste, vocês são meus pais, os dois, como a Tânia falou, assim, a questão da família, de não me sentir pertencente, nunca foi com os dois, mas sempre com as questões Com a de família estendida, tio, primo. família estendida, tio, primo, essas coisas, eu sentia que, assim, era diferente. Não o tratamento no geral, mas não sei, a criança sente algumas coisas, eu sentia, assim, era muito isso. E daí a gente, na conversa, eles explicaram, então eu falei, não, tô chateada, não é um problema isso pra mim. A minha pergunta é assim, mas vocês nunca pensaram se eu tivesse uma doença... A minha pergunta é essa. Uma doença genética, como é que vocês iam resolver isso? Quem que vocês iam buscar? Sabe aquele negócio assim que você vê... Vamos botar coisa de Repertório de novela. novela. Uhum. Tipo, o doador da medula, ou não sei o que lá, você entendeu? Do fígado, tal, não sei o que. A minha pergunta foi essa pra eles. Falei assim, não me interessa por que não foi, por que vocês não me contaram antes, tal, não sei o que. Eu só acho que, assim... Porque como é que vocês iam agir se acontecesse um negócio desse? A minha pergunta foi essa, entendeu? E aí, ok, a gente conversou, e eles explicaram, tal, não sei o que, e tudo certo, e a vida que segue, entendeu? Mas você Tanto percebe é que depois, vamos dizer assim, dessa revelação, É, algumas peças se encaixaram na sua vida e ela
fluiu diferente em alguns Eu acho que aspectos? várias coisas se encaixam, sabe? Assim, essas percepções que você tem quando criança, às vezes, de pertencimento de família, assim, de, não sei, relações com alguns tios e tal, não sei o quê. Acho que essas coisas depois foi meio que Se se encaixando. encaixando de algumas coisas que eu percebia já e tal. Mas depois disso, não é que foi um grande problema isso tudo. A questão, assim, em relação minha familiar, assim, em relação a tios, primos e etc., eu sempre tive ali no meio e tal, mas não é que era assim, não sei, eu nunca senti essa coisa da família, porque a minha concepção de família, na verdade, sempre é assim, minha família é meu pai e minha mãe, o resto é agregado. Eu Ué, falo isso sempre. minha família, meu pai e minha mãe, o resto é agregado, entendeu? O resto tá ali porque tá ali. Então, aí você convive. É igual, sei lá, de repente um ciclo de amigos e colegas que você tem, tá ali naquele momento, você convive, não tá legal pra você, você se afasta, tá legal, você volta. Então, acho que isso eu acho que assim, talvez eu sempre tenha sido chamado meio de radical, assim, por esses pensamentos que eu tenho em relação até à família e tal. Mas não, eu acho que família é seu pai e sua mãe. E depois E seu marido com depois, seus é, filhos, seu né? marido e seus filhos, e é isso. Todo o resto é agregado e tamo ali. Tamo junto, tá tudo bem? Tamo junto, não tá bem, não tá. Então vem muito disso, entendeu? Não é. Mas é o que você falou, realmente, esse luto, quando você é adotado, esse luto já existe naquele rompimento, né? Em qualquer fase. E Se é daí, de no seu caso, pequenininho não ou foi não, né? um luto não É, trabalhado, não né? trabalha. E sem saber, né, que ele existia, sabendo depois, entendeu? Que aí, é o que eu te falo, como eu sempre estava com psicólogo e tal, sempre achei necessário, a gente começou a conversar sobre essas coisas e essas perguntas, como você fez, e o seu entendimento, e como é que foi seus relacionamentos e tal. Em relação ao meu pai e minha mãe, assim, nada mudou, entendeu? Acho que talvez eu comecei a entender. Talvez você comece a entender a dinâmica também da sua com seu pai e sua mãe. O porquê, talvez, algumas atitudes, entendeu? É Uhum. isso, eu acho. Que eles tinham de, talvez, assim, um não maior numa coisa, ou então um sim maior em outra, talvez algumas outras dinâmicas, assim. Acho que aí você começa a perceber e entender e realmente tentar entender do porquê de certas ações, entendeu? Então, e daí eu acho interessante que eu venho trazer isso, porque assim, a gente já teve outras pessoas aqui que também têm filhos adotivos, não só eu, porque eu tenho a minha perspectiva, ótimo, mas hoje a gente está falando com uma pessoa que ela é uma filha adotiva. E daí, como o assunto hoje é maternidade, e daí eu levanto a bandeira sempre da adoção, que a adoção, assim, eu costumo dizer que as crianças da adoção, elas não são diferentes. Elas são, por exemplo, os meus três hoje. Eles me dão os mesmos trabalhos que qualquer adolescente e criança na faixa etária dão. Sem Eles dão. dúvida. Mas ela tem as suas peculiaridades. Justamente por isso, porque ela vem de um luto, ela vem de uma falta de vínculo, porque quando você é bebê, o instinto da mãe com o instinto de sobrevivência da criança se unem, e esse vínculo ele é criado no tô com fome, no tô molhado, no tô com sono. E, tipo assim, é aquela necessidade mais primária do ser humano. Então, esse vínculo, ele cresce quando ele tá numa idade um pouquinho que já entende um pouco melhor, esse vínculo já foi criado. Na adoção, não. Ou quando é uma adoção igual a minha, que é uma adoção tardia. Você precisa conquistar a confiança de uma criança machucada. É, complicado. Então, Eu ia falar, eu ia pegar o lenço aqui. Ué, agora é a hora. Ué. É isso aí. É tudo o que você falou. É difícil você conquistar realmente a confiança de uma criança que já vem machucada. Porque é difícil até pra gente que é filho nosso, não é? É, Porque se é um filho exatamente. natural já é difícil. É um processo, certamente, com menos desafios do que pra quem adota. Com certeza. Mas a gente tem os desafios desse da confiança também. E eu sinto isso, como eu vivi a minha gravidez com medo, quando eu vejo meu filho com medo, eu sinto que ele foi machucado em mim. É. Né? Porque parece que todo aquele medo. Então, assim, ela vai trazer, né? Independente, eu entendo que você vivendo a adoção, tendo voz para falar sobre isso, algo que pode até parecer ser um pouco mais delicado de se falar, mas até os nossos, né? A gente precisa criar, recuperar vínculo, né? Sem na, dúvida. na, na verdade, quando eu levanto a bandeira da adoção, eu levanto a bandeira que justamente eu quero incentivar a adoção, mas de uma maneira real. De uma maneira de dizer assim, meu, não é fácil. A De jeito maternidade nenhum. não é Em fácil. nenhum modo. Em Exatamente. nenhum modo. Em nenhum modo. Você tá aqui narrando que vocês tiveram perdas do aborto, você teve um parto praticamente cruel, entendeu? Como assim alguém subir na sua barriga e empurrar teu filho, entendeu? Tipo, é um momento para ser mágico, porque você tá pondo uma vida no Sem mundo. dúvida, e não é. E não foi, né?
Só que a adoção, ela tem o pós, eu não tem isso. Mas ela tem também uma espera que ela é angustiante. Sem dúvida, É. sem dúvida. Até você conseguir estar Porque- numa fila, aguardar, saber quais são, vamos colocar assim, as crianças disponíveis. Eu falei pra uma amiga, Exatamente. nós sabemos que são 9 meses. Vocês não não sabe. sabem. Pode ser 5 anos, 10 anos, 2 anos, um mês, E tudo daí, depende. você recebe uma criança, eu tô falando isso porque, inclusive, eu já participei de um monte de grupos de estudo de psicólogos, porque eles precisam tipo, das pessoas que passaram por isso para dar depoimentos. E eu falava assim, gente, as pessoas, eu via casais, tipo, surtando. Eu surtei, não surtei pouco. Entendeu? Se eu tivesse falando disso com um ano com eles comigo, que já faz bem mais tempo que isso, eu não estaria chorando, eu estaria, tipo, praguejando. Aham. Entendeu? Por quê? Porque era justamente isso, esse processo de adaptação chega a ser cruel, ele dói. Eu falava assim, eu sentia dor no físico, era uma dor física em mim. Mas hoje vale a pena. Sem dúvida, é o que eu falo. Toda maternidade vale a pena, no final. E o que eu acho que Não é? muita gente tem dificuldade de entender é que, assim, é um trabalho 24 horas por dia, todos Não remunerado. os dias, não remunerado, não reconhecido. Você não vai ter nem o tapinha nas costas, muitas vezes. Não, claro que não. Você vai- Imagina. E você tem que trabalhar com a sua culpa. Eu sou até bem livre de culpa. Não vou falar que eu sou isenta 100%, mas perto das mães que eu converso, Você tá bem tranquila, assim, se É. for pensar. eu tô bem tranquila de culpa. Eu sou aquela que eu tenho zero problema de falar não. E assim, eu me priorizo muito na relação com eles. Por quê? Porque eu falo assim, eu já tô quase na metade da minha vida. Se eu não fizer agora, eu não vou ter tempo para fazer determinadas coisas. Sem dúvida. Eu não acho que eu sou velha, não. Mas tem coisa que realmente passa o tempo, ou você fez, ou que fez, não fez, só na outra vida, Só né? na outra vida, E eles justamente. não, gente, eles estão aí na flor da idade. Eu olho pro meu filho adolescente lá cuspindo hormônio, eu falo que inveja, entendeu? E é assim, então o que eu faço é dar ferramentas para eles buscarem os caminhos. Mas eu também me priorizo muito nisso. E eu acho que nessa conversa de maternidade, eu acho que a gente tem que levantar essa bandeira assim, que a mãe tem que se priorizar. Sem dúvida. Eu Porque acho que desculpa te cortar, mas eu acho que se a mãe tem uma oportunidade e tem alguém que possa ajudar nessa questão do priorizar, daí é o que eu te falo. Rede de apoio, eu tenho sempre essa incógnita da rede de apoio. Mas, ao mesmo tempo, eu também não posso jogar pedra naquilo. Porque a minha mãe é uma grande aliada nesse ponto. Hoje ela tá morando com a gente, então ela pode. Eu posso me dar ao luxo, porque é um luxo. A gente não pode falar que não. Eu posso me dar ao luxo de ter um tempo só para mim. Sim, é aquela coisa assim, se eu quero sair com os amigos, se eu quiser viajar no final de semana, por exemplo, eu tenho uma viagem marcada com meu marido, eu aviso minha mãe, olha, e meus pais vão pra minha casa. É. Daí, por que eles vão pra minha casa? Porque não é por causa dos meus filhos, gente, é por causa dos meus cachorros. É verdade, porque brincadeiras Tem à que parte. alimentar, né? É, porque os meus filhos, eles vão pra casa da minha mãe e beleza. Só que, mas os cachorros não, É, entendeu? justamente. Eles não vão na geladeira pegar uma É. Não, comida. entendeu? Então tem a né? rotina, entendeu? É Então isso isso é uma rede de apoio. E por que que eu tenho cachorro? Porque eu tenho criança, entendeu? E eu gosto de cachorro, então é outro assunto. Mas sou mãe de cachorro, É. sou mãe de cachorro. Meus filhos, eu tenho 6 filhos. E quem acha que não é, problema de quem acha que não é, entendeu? E tenho amor por todos, entendeu? Então, voltando, que eu tenho que falar que eu acho que a gente tem que se dar tempo, sim, a gente tem que, tempo de qualidade, a gente tem que se cuidar, se olhar. Por quê? Porque se a mãe, no caso também esposa, para as mães que são casadas e tal, não estiverem bem, não estiverem de pé, com saúde mental, com saúde física, Ó, a estrutura da casa, desse lar, dessa família, está comprometida. sem dúvida. Isso é fato. Por isso que eu falo, assim, tá sendo muito bom essa experiência de eu ter essa rede de apoio presente, com a minha mãe morando comigo, por esse lado, sem dúvida, porque eu consigo agora me priorizar, uma coisa que eu não conseguia antes. Que os 2 primeiros anos foi muito complicado, porque não tinha mesmo tempo para nada, e agora também, tudo bem, filho também vai crescendo, a gente também vai conseguindo ter um pouco mais de tempo, isso é meio óbvio. Mas eu consigo, 5h30 da manhã. A gente também tá chegando numa fase né? que tá virando mãe dos pais, né? Então, aí é uma outra maternidade a ser E você com conversada. filho de 3 anos e meio, você vai começar a olhar que é muito mais fácil educar o seu. O seu seu de 3 do que a sua. Gente, mas aí eu acho que isso daí, eu acho que vocês podem usar para um outro pod com alguém que tá mais nessa fase. Eu estou nessa fase, começando essa fase. É, não, eu E também. virar mãe de 2.
Olha, mãe, eu te amo, viu? Eu sei que você vai ver o podcast. Não, mas exatamente, a E gente vai vira mãe ouvir- dos nossos pais por amor. É, e vai ouvir o podcast, você pode até questionar aí que eu não te amo, alguma coisa assim, mas é mentira, viu? É que você não entende, eu amo diferente, cada um ama de um jeito. Eu vou até aproveitar para dar um recado para a mãe dela não achar que foi ideia dela, mas eu falo muito. Gente, pelo amor de Deus, vocês, nossos pais, que precisam ser cuidados, parem com essa história de não pedir ajuda para não dar trabalho. Sem dúvida. Porque se vocês não pedem ajuda, vão fazer sozinhos e dá um problema lá fora, o trabalho é maior, que eu tenho que parar o que eu tô fazendo e sair correndo Meus pais atrás. são uma benção mesmo. Meus É. pais me chamam pra tudo. Gente, a minha mãe não chama, ela é cabeça dura, e aí eu tenho que, se dar algum problema, eu tenho que ir lá socorrer para a vida. Não é trabalho, a gente se organiza, vai e faz. Então, por favor, Justamente. ajudem. Maternidade real, é boa ou não é? Pô, muito boa, cara. Quem é Vou te Gisele falar. mãe? Pô, Gisele mãe. Então, essa questão da identidade, né? Vamos botar assim. Gisele mãe não sabe direito quem ela é ainda, não. Tá em construção. Porque eu acho que cada ano é uma construção, cada ano muda uma coisa, muda um pensamento. Que eu posso dizer assim, é que agora, isso é verdade, meu filho com 3 anos, eu tô bem satisfeita de ser mãe. Eu acho que eu tô no caminho super certo com ele. Apesar de muita gente achar que não, porque eu sou uma mãe meio general. Eu boto Entendo. limite, eu boto limite. E você consegue? não- Porque você sabe que ele hoje é um adolescente, Então, né? a questão é, eu consigo, mas aí é o que eu te falo, né? Tem outras pessoas que moram comigo que aí dá uma afrouxada e aí eu pareço pior do que eu sou, mas eu não sou tão ruim, não. Mas eu sou mãe general mesmo, eu boto limite, não quer, tudo bem, você não quer agora, daqui 5 minutos você vai querer. E aí, se você não quiser, você vai continuar querendo e a gente vai dar um jeito e você vai fazer. Porque se eu não crio meu filho com certas regras agora, que eu acho que tem que ter, o mínimo do mínimo, quando ele chegar lá na frente, ele vai estar fazendo o quê? O meu Te medo batendo. é esse. O meu medo, Tânia, eu vou te falar, o meu medo não é meu filho me bater, não, cara. Porque meu filho me bater, a situação se resolve dentro de casa. O meu medo é ele bater em outra pessoa fora de casa. O meu medo é ele fazer não vou falar um palavrão, fazer alguma coisa que coloque a vida dele, de outra pessoa em risco e a dele também. E ele parar preso. E eu acho que se um dia eu acontecer... tinha uma neura parecida Eu tenho também. essa neura. E se um dia acontecer do meu filho ser preso porque ele fez uma escolha muito errada, eu vou ser a primeira de estar lá e falar: você fez assim porque você quis, porque eu te ensinei de outro jeito, então, meu filho, sou sua mãe e vou te amar. Mas você tá errado, vai ter que pagar. Eu penso assim. Eu sou radical. É o que eu te falo. Todo mundo sempre falou: Cada Gisele, você é escolha é uma radical. consequência, né? Todo mundo sempre falou: você é radical com as coisas e tal, mas eu sou assim. E, Eu e acho parece que você que- tá descrevendo o meu filho. Hoje eu penso assim, hoje tá difícil, mas ele tem 7 anos. Isso aí, Eu depois. coloco aqui dentro, fecho a porta, tranco o portão. E depois? É o que eu te falo. Você Eu não sei resolve. onde tá. O BO você resolve, de repente, alguns BOs da vida do seu filho, você consegue resolver andando na sua casa. Você senta, você conversa, você fala, você não vai ter mais isso, você faz trocas, não sei, a gente faz as coisas. O problema é fora de casa. Então, se não tem limite dentro de casa, e depois? Então, eu falo, eu criei ele assim. Então, por isso eu te falo, mãe Gisele tá em construção. Agora, com A ele Gisele com... de hoje é melhor do que a Gisele de 3 anos atrás? Difícil. Aí eu vou ficar numa batuta, não sei se vocês viram um meme aí que tem do Romário com uma entrevista que perguntam qual que é o melhor jogador e ele fala eu. Então eu vou ficar assim, entre Gisele do passado e Gisele de agora, eu acho que de agora é melhor, mas é difícil dar uma resposta 100%, entendeu? Talvez melhor agora porque você muda seu pensamento e você começa a enxergar talvez além da caixinha que você vive com um filho, entendeu? E você começa a enxergar que talvez coisas que aconteceram com você, você não quer que aconteça com ele, e aí você projeta muitas coisas para ele não passar por um caminho mais difícil, entendeu? Talvez assim, tenta esquematizar, não comandar e ordenar, mas você entender talvez alguns movimentos durante a sua infância, a sua adolescência, que você não quer que aconteça isso com ele, então você começa a enxergar melhor. Então, talvez agora, porque você começa a sair mais da caixa. Você encontrou a Gisele mãe dentro daquela Gisele que não pensava em maternidade? Jamais. Você falaria para aquela Gisele que não queria maternidade, tipo, vale a pena? Falaria que vale a pena, mas que é difícil pra caramba e que eu ainda me questiono se vale. Falaria que vale, mas me questiono ainda. Não posso falar que não. eu É falo- difícil. E parece que um dia você tá com a plena certeza de que você é a melhor mãe do mundo, no dia seguinte você fala, Isso aí, eu vou te falar, 90% eu me sinto uma bosta, desculpa a palavra. Ah, mas é o sobrenome da mãe, né? O sobrenome da Gente, mãe é eu não me tudo. sinto. Eu me É. sinto. Eu não me sinto. Eu não me sinto uma bosta, eu não me sinto uma mamãe, eu não me sinto. Às vezes, o que eu me cobro é que eu precisava ser, às vezes, um pouco mais coração.
mais amorosa não, assim, mais aconchego, vamos dá botar mais, assim, dá mais um colo, assim. dá Então, mais. mas eu me cobro disso, por isso que eu falo que eu sou 90% bosta. Então, mas sabe por que que eu acho que eu não me cobro? Porque lá em casa, o pai é o colo. O pai Ok. é o coraçãozão, o ursão, o que dá, que tipo, eu brinco, as crianças conseguem o que quer dele. Então você tem o meio a meio, você tá no equilíbrio. Exatamente. Só que às vezes eu falo pra ele que eu sinto falta de, tipo assim, dele fazer um pouco a parte rígida e eu um pouco a parte gostosinha da coisa. Porque é gostoso você sentar, conversar. Lá em casa a gente tem muito hábito nas refeições de esticar a refeição e ficar batendo papo aleatório. Tipo assim, cada um dos três na fase que estão, contar da vidinha deles ali, Sim. entendeu? Então, essa troca é muito boa, mas às vezes eu sinto falta de mim, porque também não é meu isso, né? Não é da minha natureza. Desse tipo, vem cá, dá um abraço, vem cá, tipo, um colinho, não dou. Mas Mas não me culpa, não, porque isso não é meu. Então, mas também não é meu, Tânia, eu também não sou muito Então, mas assim. você se sente uma Mas, bosta. não, mas eu me sinto uma bosta, cara. Mas eu vou te- Eu não sei, eu acho que Mas toda eu vou mulher te dar uma tem esperança. uns momentos que sente uma bosta. E aí, na maternidade, tem umas horas que eu falo, que eu dou, às vezes, assim, eu sou dura com ele, mas às vezes eu me sinto mesmo uma bosta. Eu falo assim, cara, eu tô sendo super dura, eu entendo o porquê, mas ao mesmo tempo eu entro num conflito, às vezes, do tipo, putz, eu podia falar tudo que eu falei pra ele um pouco mais tranquila. Aí, ao mesmo tempo, vem aquilo. Mas se eu falar mais tranquila, Não vai vai. afrouxar e não vai adiantar. Então, eu tenho esse conflito. Por isso que eu falo que às Então, vezes eu mas me daí sinto normalmente quando 90% eu uma puxo a bosta. rédea, é porque eu vou dando corda, dando corda, eu puxo a rédea. Daí eu fico com isso, puta, que saco. Eu queria ceder aqui. Daí passa, sei lá, 2 horas, vem a resposta, tipo, que bom que você não cedeu. Não, então, comigo também vem, cara, mas aí Então, mas eu ainda tenho esse conflito. Eu tenho esse conflito que às vezes eu me sinto 90% uma bosta, entendeu? Cara, Então, vou mas é que eu falar falei, não. eu vou te dar uma esperança, porque eu era Cadê? assim nos primeiros anos de vida do meu filho, e tudo eu me arrependia, tudo eu sentia culpa, por que que eu não fui, por que que eu não fiz, por que que eu não levei. E acho que desde o primeiro podcast que a gente gravou, o que que eu falo? Eu sou uma mãe foda. Então, é o que eu te falo, eu tenho esse contraponto, eu me sinto 90% bosta, mas esse 10% que fica, às vezes vem muito forte falando, não, cara, Esse você tá 10%. certa. E aí você faz vale coisa pra mais. caramba, Então, né? e aí às vezes é o que eu te falo, fica nesse contraponto. E esses 10% às vezes fala muito mais alto do que o resto que eu sou a bosta, você entendeu? Que Então, bom. não, eu tenho essa culpa, mas às vezes eu olho assim no espelho de manhã, acordo e falo assim, cara, Gente, desculpa. Caramba, você é a super mãe pra fazer tudo que você tá fazendo com essa criança, um monte de situação, entendeu? E etc. Então, pô, você tá de parabéns. E aí às vezes eu bato palma pra mim no espelho, assim, sabe? Tipo, plateia, assim, eu sou minha plateia. Mas tem esse contraponto, não posso falar que não. Fica o estica e puxa, né? E resumindo, pra quem tá assistindo, fala, nossa, gente, será que a maternidade é um terror? Claro que não. Eu falei para um amigo meu uma vez, né, que ele estava pensando, né, em ter filho e tudo mais. Falei, olha, se você quiser ter, tenha, porque é a melhor coisa que eu já fiz na vida. Agora, se você não quer ou não tem certeza, não tenha, porque Sem é a dúvida. coisa mais difícil que eu já fiz na vida. Sim, é desafiador. Não É. sei se difícil, mas a palavra é desafiador. E é um desafio constante, todos os dias, 24 horas por dia. Não é um desafio que você vai, sei lá, vamos ali, vamos escalar ali o Morro da Urca, ali, fazer um rapel e tal. Um desafio de 2 horas. Não é isso, é todo dia, 24 horas. Então tem que ser muito pensado mesmo. E não dá para criar filho, educar filho sem a gente se reeducar todos os dias, né? Não. E a questão não é nem só se reeducar, é observar o que foi feito conosco para que a gente não reproduza e quebrar o ciclo. Eu acho que esse é o mais difícil. Exatamente. É você começar a enxergar atrás, acontecia isso comigo assim. Aí, às vezes, você se pega fazendo as coisas que acontecia. Eu me pego eu várias também. vezes. E aí eu respiro e falo, putz, filho, desculpa, vamos sentar aqui, vamos conversar de novo, vamos começar de novo esse processo. O quebrar o ciclo das maternidades que aconteceram, das nossas Das mães, da avós, ancestralidades. ou as ancestralidades, ou de quem criou, é o mais complicado em ter um filho do que todo o resto. É o mais complicado. Quero agradecer. Nossa, obrigada a Pegamos vocês. vários pontos sensíveis. Super. E se quiser vir falar de outra coisa aqui qualquer dia, microfone sempre aberto. Nossa, que bacana. A gente pode conversar de muitas coisas depois. Microfone aberto para você mulher, para você mãe, para você vó, para você tia, para você que não quer ser mãe. A vida é sua. A maternidade real é uma maternidade linda e desafiadora. Não perca as esperanças e assim, o que eu posso falar é o que eu posso falar por mim.
é assim, vale cada perrengue. Então, Vale. super vale, é o que eu falo. Eu falei várias coisas aqui, mas no final é aquilo, super vale cada perrengue. É um desafio, é um desafio. E quem não gosta de desafio, afinal? Eu acho que todo A mundo gente só gosta, cara. podia ter só umas folgas de vez em quando, né? Com certeza, né? Eu também acho, né? Um relax, exatamente. assim. Com certeza, mas é isso aí. Gente, é isso. A maternidade eu, para mim, eu senti que foi um presente, mas também um desafio, né? Quer? Então, peraí que tem umas coisinhas que você vai ter que aprender ao longo do caminho e aprendizado todos os dias. Mas também valeu a pena. Vale a pena até hoje. Fique conosco, curta, compartilhe, siga em todas as redes sociais, não esquece do sininho do YouTube e até a próxima. Tchau, Tchau, tchau. tchau.